Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto de iniciação de número 141. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, projeto de iniciação, aqui no canal Conexão 3005. Hoje o projeto de número 141. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí para iniciar o nosso encontro de sábado, que sempre acontece, né? Projeto Iniciação. É um programa destinado justamente a desenvolver os conhecimentos, sempre ligados à ciência iniciática das idades, né? Então, devemos dizer que o projeto de iniciação é algo de muito importante na vida de uma pessoa. É o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida. Para que desenvolver esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Então, nós, de nosso lado, nós sugerimos que as pessoas que estejam interessadas nesse desenvolvimento o façam na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, como que a pessoa pode fazer? É só entrar no busca da internet, né? E vai colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site da Eubiose, e no site ele vai encontrar o caminho lá que indica os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então ele digita lá e faz a sua inscrição. Devemos dizer que vai começar agora o primeiro grau, que é o grau peregrino. Está iniciando em alguns departamentos, outros departamentos vão iniciar em fevereiro ou em março, mas cada um deve escolher. É claro que a pessoa deve escolher um departamento que seja na sua cidade, para fazer ter aulas presenciais, né? Agora, é claro que se a pessoa não tiver a oportunidade de uma aula presencial, por não ter um departamento na sua cidade, ou ficar longe do departamento para seu deslocamento, então nós sugerimos que a pessoa faça o EAD, Ensino à Distância. Então, as aulas são dadas, são transmitidas pela internet, né? Através da internet. Então, aí a pessoa pode... O que vai acontecer? Mesmo assim, sendo pelo ensino à distância, a pessoa tem que necessariamente entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição. O primeiro grau é o grau peregrino, depois são mais 4 graus subsequentes, totalizando 5 graus. Totalizando os 5 graus, então a pessoa tem o direito de filiar-se, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí, então, ela pode participar de ritualísticas, reuniões internas, externas, palestras, né? E tudo aí, ritualísticas também, eu acabei de dizer, né? E, mais do que nunca, ela tem o direito e a possibilidade de estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, que é uma coisa incomensurável, a quantidade de conhecimentos que estão nessas cartas de revelação, né? Bom, o nosso encontro aqui, de todo sábado, sempre a partir de 20 para as 9, né? É destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas, né? A doutrina, os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através dos seus ensinamentos, dos seus livros, né? E os ensinamentos do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Blavatsky é fundador da Sociedade Teosófica. E é claro que a gente, dentro do necessário, a gente vai abordando todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Isso é muito importante, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Estamos caminhando para um destino já previamente determinado
pela lei cósmica, justa e perfeita por Deus, né? E nessa fase justamente da Era de Aquários, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos dá um ano bastante singular, específico para o início do desenvolvimento de uma nova civilização, que é o ano 3005. A pessoa pode falar, mas está muito distante, 3005, 1000 anos, né? Então, não é bem assim. O início de uma nova civilização no ano 3005. Mas o trabalho para a realização dessa nova civilização tem que ser feito já, agora. É isso? Porque todo o trabalho que fizermos pela obra, pela realização do futuro espiritual da humanidade, vai desembocar justamente na situação do ano 3005. É claro que a gente pode dizer assim, mas talvez não consigamos fazer isso, né? E se a gente não conseguir, não vai acontecer o 3005? Não. Isso é algo específico do nosso conhecimento. Essa questão da nova civilização do ano 3005 acontecerá inevitavelmente. Isso o nosso mestre deixou bem claro, é inevitável, né? Isso tem que seguir. Agora, é claro que uns participarão e outros não participarão. Está havendo uma seleção, né? Então, por isso é muito importante as pessoas se dedicarem, estudarem, através do autoconhecimento, procurar a verdade dentro de si mesmo, procurar ver o Deus que existe dentro de si mesmo, para, evidentemente, numa boa hipótese evolutiva, participar futuramente da nova civilização aqui na Terra. Então, isso é muito importante, essas informações, para quem está iniciando, né? O pessoal da UBIOS já sabe disso, né? Porque faz parte dos ensinamentos, mas quem está iniciando, a gente precisa dar essa oportunidade desse entendimento. Bom, nós estamos aqui, claro que baseado nos conhecimentos da ciência iniciática das idades, a gente sempre vai abordando termos importantes, definições a respeito da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante, estudar os termos. É claro que a gente estuda os termos de acordo com a ciência iniciática, mas a gente faz comentários em paralelo, né? Ou adjuntos, né? Para justamente colocar o fato perfeitamente à nossa frente, de acordo com as características da nossa era, a era que nós estamos vivendo, né? Então, isso aí é muito claro. Eu só devo dizer que Jesus falou nos fins dos tempos. É isso? Fim dos tempos. Mas o que nós estamos vivendo não é o fim dos tempos. É uma mudança cíclica da etapa evolutiva da humanidade. É isso. Não é o fim dos tempos, não. Aliás, Jesus, no Evangelho, ele está bem definido, que ele falou, que a questão dos fins dos tempos ninguém sabe, nem mesmo os anjos. Ele disse, só Deus sabe. Só Deus, o Pai Celestial, sabe a questão do fim dos tempos. Jesus fala, nem os anjos sabem a esse respeito. Então, é claro que o nosso processo é de transformação. E essa transformação que deve ocorrer no planeta, é claro que está ligada com a transformação interna de cada um de nós, em particular. O autoconhecimento, a transformação da nossa ignorância, que é a parte da ignorância humana, na verdade, né? Por isso que Jesus afirmou, encontrareis a verdade, né? E essa verdade vos libertará. É isso? Sabereis a verdade e essa verdade vos libertará. Isso é muito importante, esse conhecimento de Jesus a respeito do encontro da verdade. Esse encontro da verdade não é alguém que vai nos ensinar a verdade. Isso está fora de cogitação. Não existe ninguém que possa ensinar para nós a verdade. Nem os grandes mestres, nem nada. Então, como é que a gente vai conhecer a verdade? Por si mesmo. Cada um deve encontrar a verdade dentro de si mesmo. Por isso chama-se autoconhecimento. Autoconhecimento. Processo de iniciação. A pessoa vai encontrar a verdade dentro de si mesmo. Vai reconhecer e perceber o Deus que existe dentro dela. Por isso que Jesus, lá no Evangelho, está escrito assim, Jesus falou, vós sois deuses. Então, esse é o caminho que a divindade, a lei justa e perfeita nos reserva
para o nosso desenvolvimento. Isso acontece no universo inteiro, né? Não é só na Terra. Isso aí é uma base universal do processo de entendimento, de evolução. Né? Muito bem. Aqui nós temos aqui um termo importante que fala-se muito a respeito de terra sagrada. Terra sagrada. Com o nome de imortal terra sagrada, designa-se o primeiro continente, ou melhor dizendo, a primeira terra firme, na qual a primeira raça foi desenvolvida pelos divinos progenitores. Nós sabemos que nós estamos na quinta raça-mãe, a raça ariana. Antes de nós, existiram 4 raças, antes de nós. 2 primeiras raças, adâmica e hiperbórea, não eram ainda raças humanas. A terceira raça lemuriana, em meados da raça lemuriana, então surgiu a raça humana. Por quê? Porque os anjos, com a queda dos anjos, como está escrito na Bíblia, né? Com a queda dos anjos, foi nos proporcionado a existência em nós, né, da tríade superior. Então, tornamos-nos seres humanos. A Lemúria tornou-se uma raça de seres humanos. Isso aconteceu em meados da raça lemuriana. Depois da raça lemuriana, veio a 4ª raça Atlante, que desapareceu pelas águas, né? E a lemuriana desapareceu pelo fogo. Isso faz parte da história da humanidade, né? Então, e agora estamos na 5ª raça-mãe. Então, são 4 estágios anteriores, estamos numa 5ª fase. Essa 5ª fase justamente corresponde ao que hoje na internet fala-se muito, de alguns anos para cá, não é muito tempo, 2 anos, 3 anos, está se comentando muito sobre a 5ª dimensão. É justamente o que está acontecendo. O desenvolvimento da 5ª raça-mãe nos indicando o caminho para uma 5ª dimensão. O que é uma 5ª dimensão? É o pleno desenvolvimento do mental abstrato, do mental superior. É isso, justamente, que é um dos versos da tríade, né? É justamente o mental superior, Buddha e Atman. O desenvolvimento do mental abstrato, né? Sintético. Esse desenvolvimento, quando for completo, vai determinar a existência da consciência humana num 5º estado de existência, né? Que é chamado 5ª dimensão. Depois existirão mais a 6ª dimensão, 7ª dimensão, e termina o ciclo evolutivo presente, né? Através dos 7 dias de Brahma. Termina, então, para depois iniciar-se um outro ciclo que nós não temos conhecimento a esse respeito, né? Mas novos ciclos vão se sucedendo através do universo, né? Muito bem. A razão de ter se aplicado, estamos falando sobre a terra sagrada, a razão de ter se aplicado tal nome a essa terra não tem nada a ver com a morte dos demais continentes, por ser a terra sagrada a única cujo destino é durar do princípio ao fim do Manvantara. Isso, através de cada Roma. Então, a terra sagrada é justamente a terra em que nós vivemos. O planeta é um planeta sagrado, né? Nosso planeta Terra sagrado. Devemos dizer, ser sinceros, né? A nossa humanidade ainda é primitiva, né? Nós sabemos disso, né? É uma humanidade primitiva. A terra sagrada, né? Proveniente da criação do eterno, da lei cósmica justa e perfeita, mas a humanidade é primitiva, né? Tanto que isso não precisa nem estudar a ciência inicial das idades. É só estudar a história da humanidade, são guerras e mais guerras, e conflitos, e assassinatos, uma coisa violenta. A Terra é muito violenta. Isso porque a nossa humanidade é uma humanidade primitiva. Pelo menos 80% da humanidade é parte de uma raça primitiva. É isso. Para a 5ª dimensão, estão selecionados já no máximo 1% da humanidade. 1%. A humanidade, quantas pessoas tem? 9 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então, somente 1% atualmente desta humanidade presente já está com as condições para seguir o caminho para a 5ª dimensão. Depois, 20% passa por um processo de julgamento. E 80% não vai conseguir. Porque 1000 anos é muito pouco
para que se saia da barbárie para o conhecimento superior. Mas isso faz parte do processo da iniciação. Não tem nada errado nisso. Não tem nada de errado, né? É o necessário. Não é assim, né? Não é certo ou errado, né? Não é o bem nem o mal. É o necessário. É necessário que a Terra sirva de ambiente para o desenvolvimento de nós, nosso desenvolvimento e de todos que estão aqui, sem distinção. É claro que, a partir de um determinado momento, né, com o desenvolvimento de uma quinta dimensão, a Terra deixará de ser um planeta de expiação, de provações, para ser um planeta de regeneração. Então, mas nós vivemos numa terra sagrada. Nós vivemos num paraíso. É isso? Vamos falar bem claro assim. Nós vivemos num paraíso. Fomos nascer num paraíso que é a Terra. Mas nós, seres humanos, transformamos esse paraíso num inferno. É isso? É só ver a história. Eu li um determinado autor, que eu não me lembro o nome dele agora, e ele, no seu livro, num determinado momento, ele faz a definição de paz. Ele deu a sua definição de paz, que eu nunca vi em lugar nenhum, só ele fez isso. Né? Então, ele falou assim, paz na Terra é o intervalo entre duas guerras. Pronto. Não precisa falar mais nada. Né? Definição desse autor, um grande estudioso, né? Para ele, vendo a Terra. Paz é o intervalo entre duas guerras. Então, guerra, e tem momentos de paz, mas é uma paz efêmera. Então, nós vivemos numa terra sagrada, mas, infelizmente, a humanidade transformou essa terra sagrada num lugar de sofrimento. Isso aí é bem ou mal? Não é bem ou mal, é o necessário para o desenvolvimento da consciência. Né? Isso é muito importante. Né? Faz parte da evolução cósmica. Né? O berço do primeiro homem é a terra sagrada e a moradia do último mortal divino, escolhido como remanescente para a futura semente da humanidade. Então, quando se fala terra sagrada, falamos da terra, né? Desde a primeira raça-mãe, é uma terra sagrada. É claro que nós vamos ver depois em outros encontros, né? Em outros programas, que não começou justamente na Terra, né? Isso é um projeto de evolução espiritual do sistema solar. Tanto que a HPB ela afirma o seguinte, Helena Petrovna Blavatsky, ela afirma o seguinte, toda vez que ela fala de o nosso universo, ela se refere ao nosso sistema solar. Outros sistemas solares não sabemos. Né? Não há ensinamentos. Primeiro, Blavatsky nunca falou especificamente sobre outros sistemas solares. Claro que existem outros sistemas solares. Né? Quantas galáxias existem no universo? A ciência não sabe ao certo. Ela admite aí 300 a 400 bilhões de galáxias. Olha só, vou repetir. 300 a 400 bilhões de galáxias. Imagine a quantidade de estrelas e a quantidade de planetas que giram ao redor dessas estrelas. Então, nós vivemos uma terra sagrada, a Terra, mas existem muitas terras sagradas pelo universo, cada um justamente num desenvolvimento compatível com o desenvolvimento espiritual da sua humanidade. Então, isso aqui é muito importante, então, esse entendimento. Veja só, quão grandioso é esse entendimento quando se fala de terra sagrada. Muito importante, né? Muito bom. Agora nós vamos ver aqui um outro termo muito importante que é básico no ensinamento da ciência inicial das idades, que é o tetragramaton. Do grego, tetragramaton. O nome de Deus composto de 4 letras no seu título grego. Tais 4 letras são em hebraico, Yod, Re, Valhet. São as 4 letras do vocabulário judaico, né? Yod, Re, Valhet. Ou em nossas minúsculas, IHVH. IHVH. Sua verdadeira pronúncia antiga é agora desconhecida. Os judeus sinceros consideravam esse nome demasiado sagrado para ser proferido. Ao ser lido nas Sagradas Escrituras, era substituído por Adonai.
Então, não se podia falar em esse termo Ied Valhet, né? Porque, então, substituía-se pelo termo Adonai. Adonai, né? Muito bem. Devemos dizer, retomando a questão da evolução planetária, eu esqueci de falar, aqui nós temos na Terra a quinta humanidade, né? O quinto grupo evolutivo existente, a quinta raça-mãe, né? Mas isso não vem só da Terra, não, vem de outros planetas. Né? Isso começou em Mercúrio, que é bem próximo do Sol, depois em Vênus, que é mais distante, depois passou para a Lua, e da Lua veio para a Terra. Nós, de maneira geral, somos decorrentes da evolução lunar, que não foi complementada. Então, houve, então, um processo de transbordo lunar. Então, nós, aqui, os seres humanos, somos representantes, em essência, né, daquilo que existia na Lua no estado animal. Depois passamos, nós, seres humanos, passamos para a Terra no estado humano. Né? Então, é claro que não fomos animais, nem vegetais, nem minerais. Nós passamos pela experiência mineral, passamos pela experiência vegetal, e depois animal, e agora nós estamos passando pela experiência humana. Quer dizer, se eu falar isso publicamente, num jornal, numa revista, vão me chamar de doido. Né? Esse sujeito tem que ir para um psiquiatra. Né? Eles vão falar isso, né? Esse indivíduo tem que se internar num manicômio porque ele não regula bem. Ele está falando que nós não somos seres humanos. E não somos mesmo, não somos mesmo. O que nós somos, então? O que acontece conosco? Estamos passando pela experiência humana. É diferente. Estamos passando pela experiência humana. Depois, a nossa tendência é nos tornarmos adeptos. É o caminho da iniciação. Tornarmos adeptos. E quando nos tornarmos adeptos, acontece isso com todo ser que se torna adepto, nós nos tornamos super-humanos. É isso? Super-humano. Não termina aí. Depois a evolução continua, nos tornaremos subdivinos e, finalmente, divinos, voltando à morada da mônada, que é o primeiro trono. Por isso, Jesus nos ensinou. Isso significa a volta à casa do Pai. Na parábola do filho pródigo, justamente ele deixa bem claro essa questão, a volta à casa do Pai. Né? Então, é muito importante esse conhecimento. Né? Então, esse nome era o nome sagrado, então, não podia ser falado, né? Dessas 4 letras, Yod e Valhet, então, adotava-se o termo Adonai, que significa Senhor. Na Kabbalah, o I é associado com Shokmah, o H com Binah, o V com Tiferat, e o H final com Malkut. Aí são nomes específicos justamente da Kabbalah, que é um assunto fundamental, um assunto difícil, não é fácil, não. Um assunto muito difícil de ser entendido, né? Mas cada um deve, no seu momento, ler a esse respeito, se aprofundar, porque é básico no conhecimento da iniciação. Né? Então, em geral, os cristãos chamam o IHVA de Jeová. Jeová, né? E muitos sábios modernos, versados em estudos bíblicos, escrevem Yahvé, né? Yod e Valhet. Na doutrina secreta, o nome Jeová está associado ao Sefirah Binah, apenas. Porém, essa atribuição não é reconhecida pela Escola Rosa Cruz de cabalistas, nem por Matters, que foi um especialista no assunto, né? Século XIX, em sua tradução da Kabbalah Denudata, de Knorr Vanserot. Certas autoridades cabalistas relacionaram Binah apenas com o I, o H, o V e o H, porém unicamente no que se refere ao Jeová do judaísmo esotérico. Sempre ligamos com Jeová, são 4 letras, representa
justamente o quarto dia da criação. Não é isso? Lá no Velho Testamento, Moisés escreveu isso, né? Que o universo, a Terra, ocorreram 7 dias de criação. Não é que ocorreram pelo conhecimento atual, estão ocorrendo. Nós estamos no quarto dia da criação, é isso? E, evidentemente, estamos passando para o quinto dia da criação, que é justamente a quinta dimensão. A quinta dimensão. E este processo da quinta dimensão aconteceu agora? Não, já aconteceu com o início da raça ariana, né? Então, a gente vê que no paraíso estava lá Adão e Eva, e Jeová passou pelo paraíso, né? Eles chamavam de Deus. Jeová, então, não permitiu que Eva comesse do fruto da árvore sagrada existente no meio do paraíso. Mas veio uma serpente, que é justamente a quinta coisa, né? O fundamento da quinta coisa, a quinta dimensão, e disse para Eva, não, pode comer do fruto que não vai ter problema, né? Você vai conhecer a verdade. E, realmente, a Eva foi lá, comeu do fruto e ofereceu para Adão. Então, quando Jeová voltou para o paraíso, ele se surpreendeu com esse fato de terem desobedecido às suas determinações, e eles foram expulsos do paraíso. Quer dizer, na verdade, quando se fala expulsos do paraíso, nós devemos entender que o Jardim do Éden era um útero. Era um útero. Então, quando uma criança nasce, ela é expulsa do útero, né? Necessariamente. O que acontece biologicamente? A criança é expulsa do útero da mãe. A natureza faz isso, né? A biologia faz isso. Da mesma forma, lá no paraíso, o Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque já não faziam parte mais daqueles 4 dias da criação, mas sim estavam já participando do quinto dia da criação, que agora veio se expressar também na quinta da raça mãe ariana, né? Isso é muito importante, né? O Jeová da Cabala tem somente uma leve semelhança com o Deus do Antigo Testamento. Veja, olha, o Jeová da Cabala tem somente uma leve semelhança com o Deus do Antigo Testamento. Por que é semelhante e não é igual? Por causa de um motivo muito simples. O ensinamento é dado no momento adequado, né? O ensinamento é dado para o ser humano de acordo com a tônica do ciclo, do momento, da humanidade que está ali recebendo ensinamento, né? Então, não é que os ensinamentos sejam contrários, mas são cada vez mais profundos, né? Então, aqui, a Kabbalah de Knorr, von Rosenroth, que é um estudioso, né? Não é autoridade alguma para os cabalistas orientais, porque é bem sabido que, ao escrever sua Kabbalah de Data, seguiu os mais manuscritos modernos que os antigos, caldeus. E é também sabido que aqueles manuscritos e documentos do Zohar, que são classificados como antigos, mencionam até alguns usam a vogal hebraica ou pontos massoréticos. Isto, por si só, tornaria espúrios ou inúteis esses pretensos livros zoáricos, porque não há vestígio direto no sistema de Massorá antes do século X da nossa era, nem o mais remoto vestígio dele antes do século. Então, o conhecimento é dado progressivamente de acordo com o nível de percepção da humanidade, né? Então, o Velho Testamento, ele dá uma versão sobre a criação das coisas, da Terra, né? Dentro da tônica que é compatível com aquele momento. Depois veio Jesus o Cristo e avançou um pouco mais. E falou sobre muitas coisas, né? A respeito da existência humana, da verdade, da nossa constituição interna. Isso é muito importante, então, este entendimento, né? Mas tudo é jogado para o conhecimento humano de acordo com a tônica do ciclo. Veja bem, Jesus, ele tinha um anjo celestial, né? Jesus o Cristo. O nome dele era justamente Jesus. Ele foi veículo
do Cristo cósmico, né? Do veículo do Cristo cósmico, né? E tanto que ele poderia ter ensinado para os seus discípulos e para todos coisas pertinentes à Índia, né? Podia falar sobre os chakras, yoga dos chakras e ritualísticas, mas ele não falou. Porque não sabia? Não, porque não era o momento ainda para o Ocidente. Não era o momento para o Ocidente saber dessas coisas. Agora, o que aconteceu nesse exato momento do século XIX é que Blavatsky trouxe esse conhecimento. Ela disse que não foi ela que trouxe, ela serviu de veículo para os conhecimentos iniciados superiores, justamente para ser trazidos para o Ocidente. Por quê? Por que isso aí? Porque o Ocidente é a base do nascimento da nova civilização. Ponto final. Isso o nosso mestre, professor Henrique de Souza, deixa bem claro nos seus ensinamentos, né? O Ocidente é a base para o surgimento de uma nova civilização. E nesse Ocidente está incluído realmente de modo preponderante o Brasil. O Brasil, que o nosso mestre diz que é justamente o berço da nova civilização. Isso é muito importante, esse conhecimento, né? Veja bem como é profundo esse conhecimento. Nós devemos sempre considerar a questão justamente da tônica do ciclo. Os conhecimentos são dados de acordo com a possibilidade de entendimento da humanidade naquele momento, né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, deixou uma quantidade enorme de conhecimento através de suas revelações, né? Suas cartas de revelação. Ele falou tudo? Não, não falou tudo. Ele falou aquilo que é compatível com o nosso entendimento. E já é difícil. Carta revelação do mestre, para entender, a pessoa precisa estudar muito e se fixar naquele conhecimento, entender. E o nosso mestre diz o seguinte, olha a respeito das cartas de revelação. A pessoa não deve se fixar naquilo que está escrito, na letra que mata. Então, o nosso mestre diz assim, a letra que mata, o espírito que vivifica. Ali na revelação está escrito em letras, frases, né? Frases. Mas a pessoa tem que ir além disso. Ela tem que entender o que está por trás dessas letras. Por trás dessas letras. Porque essas letras estão relativamente ligadas com a nossa personalidade, né? É o conhecimento que é possível de ser entendido pela nossa personalidade. Mas a verdade está atrás. Essas letras é o véu. Por isso que o nosso mestre diz que ler a revelação é desvelar, fazer o desvelar, né? O que seja, tirar a nossa personalidade desse jogo, né? Para permitir que a gente avance nesse sentido do conhecimento. Então, por isso que Jesus disse assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, as religiões não falam isso a respeito, né? O que é conhecer a verdade? É isso? O que é a verdade? Pôncio Pilatos perguntou para Jesus. Jesus estava no caminho da sua crucificação, naquela fase de julgamento, e Pôncio Pilatos perguntou para ele, afinal, o que é a verdade? O que Jesus fez? Ficou calado. Ficou calado. Não é verdade? Agora, nenhuma religião explica por que ele ficou calado. Por que ele não respondeu? Eu entendo. Isso é um entendimento meu. Estou dizendo francamente, é um entendimento que eu tenho. Cada um vai aceitar ou não esse entendimento. Isso o professor não falou, nem HPV, não é entendimento meu. Então, toda vez que eu falo alguma coisa, quando é baseado nas ciências iniciais, é uma coisa. Mas quando é meu entendimento, eu digo que é meu. Eu entendo da seguinte maneira. Quando Jesus ficou calado, ele realmente mandou uma mensagem mental para Pilatos. É como se ele dissesse assim, você quer saber a verdade? Então vá atrás dela. Vá atrás dela. Estude, faça o seu autoconhecimento. Veja o seu Deus interno. Pesquise o seu Deus interno. Você vai se libertar da verdade. Vai conhecer a verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Do mal? Do diabo? Do Satanás? Não. Vai nos libertar do quê? De nós mesmos.
A verdade e o conhecimento do Deus interno nos liberta de nós mesmos. E quando nós nos libertamos de nós mesmos, da nossa personalidade, nós nos tornamos adeptos. Esse é o nosso destino. E esse destino é inadiável. Isso vai acontecer. Para mais ou para menos tempo, mas isso é inevitável de acontecer. Então, aí está esse entendimento que é muito importante a gente ter a respeito desse assunto. O Lao Tse, né, o grande estudioso chinês de eras remotas, né, ele disse o seguinte, olha o que o Lao Tse falou. Ele disse assim, eu estou em busca da verdade. E eu sei que a verdade também está me buscando. Aí ele complementa, e eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos. Agora, veja bem uma coisa muito importante, tirando esse conceito justamente da ciência iniciática. Alguém pode me ensinar a verdade? Existe algum mestre que possa me trazer a verdade? Essa é a verdade? Não, isso é impossível. É impossível alguém, por mais elevado que seja, chegar para mim e dizer assim, essa é a verdade. Porque eu não vou entender. Eu não vou entender. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz o seguinte, olha o que o mestre falou, que conhecimento profundo. Ele disse assim, o mestre indica o caminho para o discípulo. O discípulo segue sozinho o seu caminho, até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ampliando, ele vai fazendo a sua iniciação sozinho, através do autoconhecimento, e no final ele vai encontrar o quê? O Deus dentro dele mesmo, que nós nos esquecemos. Isso, com essa projeção monádica em direção da Terra mais densa, né, nós nos esquecemos da nossa essência divina. Então, a questão, por isso Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante. Né? Tanto que no Evangelho é dito que Jesus ficou no deserto durante 40 dias. E no Evangelho diz que ele lutou contra Satanás. Satanás veio e tentou Jesus várias vezes, oferecendo coisas para ele, e propriedades, poder, para ele desistir da sua missão. Jesus não, Yoshua Ben Pandira não desistiu da sua missão. Ele disse, não, eu vou seguir a ordem, o pedido do meu pai, que é justamente trabalhar por esse trabalho. E ele voltou do deserto iluminado. Aqueles que tinham uma visão hiperfísica, né, isso, viram ele iluminado. Então, no conhecimento comum, disse que ele venceu Satanás. Não é verdade, simplesmente isso. Jesus venceu a si mesmo. Ele fez um trabalho que todos nós devemos fazer. Vencermos a nós mesmos, superarmos a influência da nossa personalidade. Personalidade vem num termo latino chamado, dito persona. O que é persona? Persona é uma máscara que os atores usavam na antiga Grécia, na antiga Roma, para fazer os seus trabalhos de representação. A máscara servia para aumentar o volume do som e também para se identificar com a personalidade ao qual ele estava representando. Então, a persona. Então, personalidade vem dessa denominação de personalidade, de máscara. A nossa personalidade é a nossa máscara. É a nossa máscara. Nós temos que retirar essa máscara e nos tornarmos realmente conhecedores da divindade que existe dentro de nós mesmos. Então, porque Jesus falou, vós sois Deus, somos deuses, mas nos esquecemos da nossa divindade. Então, a iniciação justamente é recobrar a consciência da nossa divindade. Aí está, que coisa maravilhosa, né? Uma coisa fantástica para ser entendido, né? E que vale a pena a gente se debruçar sobre esses assuntos, meditar e assim por diante, né? A respeito desses conhecimentos. Um outro termo que, em seguida, que justamente da doutrina secreta, né? Da ciência de secretas, é o termo tetractis. Tetractis, ou tétrade, ou tríade, se quiser falar. O quatro sagrado pelo qual juravam os pitagóricos, sendo este seu juramento mais inviolável.
tem significado bastante místico e variado, sendo o mesmo que o tetragramaton. O primeiro de tudo é a sua unidade, ou sob 4 aspectos diferentes. Logo, é o número fundamental. 4 é a tétrade, contendo a décade ou 10, o número da perfeição. Finalmente, significa tríade ou primitiva, ou triângulo, fundida na mônada divina. O jesuíta cabalista Krischer, em sua obra Oedipus Egypticus, expõe o nome inefável, Yod Revaoet, uma das formas cabalísticas dos 72 nomes, ordenado na forma tétrade pitagórica. Mire o represente da seguinte maneira. Então, aí tem uma representação, que eu não vou apresentar aqui, porque são números, né? Mas cada um pode, no momento oportuno, pesquisar essa questão. Esse autor, né, que nós citamos, demonstra também que a tétrade sagrada dos pitagóricos parece ter sido conhecida pelos antigos chineses. Segundo foi explicado em Isis sem Véu, que é uma obra excelente de Blavatsky, que eu recomendo ser lido, são 4 volumes, fantástico, né? Isis sem Véu. Isis é a mãe divina, o segundo trono. E ela está, o que nos separa da mãe divina são os véus. Então, por isso que é Isis sem véu. Nós temos que ir tirando esses véus para nos tornarmos próximos da mãe divina. O nosso mestre, professor Henrique Souza, nas suas cartas de revelação, ele nos diz que o processo de iniciação é nos aproximarmos mais, cada vez mais, da mãe divina, porque do segundo trono, né? Então, segundo foi explicado em Isabel, a década mística resultante do Tetractis, ou 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. É uma maneira de expressar essa ideia. O 1 é o princípio impessoal, Deus. 2, a matéria. O 3, combinando a mônada e a dúade, e participando da natureza de ambos. É o mundo fenomenal. A tétrade, ou tríade, ou forma da perfeição, expressa a vacuidade de tudo. E a década, ou soma total, envolve todo o cosmos. De maneira simples, mais simples, sintética, nós podemos dizer que essa tríade é justamente a nossa consciência superior. Então, nós estamos constituídos por 7 consciências, 7 estados de consciência, 7 tipos de vibração diferentes. Um quaternário inferior, justamente representado pelo corpo físico, pelo vital, pelo astral e pelo mental concreto. Essa é a parte 4. Depois, a tríade superior, mental superior, abstrato, Buddhi e Manas. É isso? Os animais, normalmente, que não têm consciência, inteligência, eles têm uma tétrade ainda um pouco desenvolvida, mas estão a caminho do seu desenvolvimento posterior para a forma humana, né? Então, hoje, um animal, um cachorro, um gato, um leão, a tendência dele no futuro é tornar-se seres humanos. Como é que tornar-se seres humanos? Tendo a possibilidade de ter a tríade, ou a tétrade, acoplada ao seu quaternário. Na verdade, isso vai acontecer inevitavelmente a todos os animais. Receber como nós recebemos aqui na humanidade, na Lemúria, em meados da raça lemuriana, essa raça recebeu a ativação da tríade superior, que lhe deu a possibilidade do pensamento humano. Aí surgiu o ser humano. Evidentemente, essa tríade ou tétrade dá a possibilidade do exercício do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio, né? É muito importante para o ser humano. Então, é algo extraordinário. É muito importante para aquele que está no caminho da iniciação ter um perfeito entendimento, ou pelo menos o melhor possível, a respeito da tétrade, da nossa Constituição setenária. Porque é estudando essa Constituição setenária que nós podemos entender a relação que existe entre os diversos planos vibratórios que em nós existem. Nós somos, na verdade, 7. Somos 7 tipos de vibrações integrados numa só. É isso?
E nós temos que desenvolver justamente essa tétrade de forma a unir todas essas vibrações e nos tornarmos adeptos. Então, isso é muito importante. Isso eu quero dizer, eu sempre falo, né, que o mais importante no estudo da ciência iniciática é entender como as coisas funcionam. A tríade superior, a tétrade inferior, o setenário, como é que funciona isso, através da evolução das humanidades, como isso se processa, através das diversas injunções que existem, né, no processo de evolução. É muito importante entender esse mecanismo. Basicamente, esse entendimento do mecanismo difere muito daquilo que é ensinado na religião. A religião ensina de uma forma. A religião diz assim: você tem que acreditar em Deus. Você tem que ter a crença em Deus. Mas não é suficiente isso. Não é suficiente acreditar em Deus. Eu acredito em Deus. Não é suficiente. É necessário se aprofundar no entendimento do que é o Deus. O que é Deus, realmente? Somos nós. É incrível, né? Nós temos a consciência divina em nós mesmos. A personalidade que nos impede de ver essa consciência divina que em nós existe. Então, veja só que importante e abrangente é esse conhecimento. Um convite para todos para se entrarem nesse conhecimento de maneira profunda, né? Agora, então, repetindo, né? Não é alguém ou algo que nos vai trazer a verdade. Cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo. Esse é um desafio. Não é só para nós, para todos. Tudo aquilo que existe no universo. O processo universal é justamente que as consciências atinjam o conhecimento da sua divindade. E tudo no universo, conforme Blavatsky, tem consciência. Tudo no universo tem consciência. Um átomo, um elétron, um próton, um nêutron, qualquer partícula, uma pedra, um vegetal, um animal, um ser humano, assim, tudo tem consciência. Nós temos, qual é a consciência que nós temos? Consciência hominal. Mas nós temos depois trabalharmos para atingirmos, no passo seguinte, o adeptado, para termos um conhecimento superior, super-humano, que nos liga justamente à Mãe Divina, o segundo trono. Né? Muito bem. Vamos ver agora uma nova conceituação muito importante, que é justamente a teurgia. Olha só que importante, né? São conhecimentos fantásticos que a gente aborda, né, na ciência inicial das idades, que vai ampliando o nosso conhecimento a respeito de todos esses assuntos. Né? Teurgia, vem do grego teurgia, né? Uma comunicação com os anjos e espíritos planetários, os deuses da luz e os meios para atraí-los para a Terra. Então, a teurgia é isso. É o sistema de comunicação com os anjos e os meios para atraí-los para a Terra. Os meios para atraí-los para a Terra. O conhecimento do significado interno das hierarquias de tais espíritos e a pureza de vida são os únicos meios capazes de conduzir à aquisição dos poderes necessários para tal comunicação. Para se atingir uma meta tão sublime, na teurgia, o aspirante deve ser absolutamente digno, puro e desinteressado. Repetindo, a consciência deve ter justamente a dignidade, a pureza e o desinteresse, o desapego pelas coisas objetivas. A prática da teurgia é muito pouco conveniente e até perigosa na atualidade. O mundo está muito corrompido para praticar aquilo que só os homens tão santos e sábios como Amônio, Plotino, Porfírio e Jâmblico, os mais instruídos de todos os sábios teurgistas, podiam tentar com impunidade. Isso é muito importante. Em nossa época, a teurgia ou magia divina é benéfica, é coisa predisposta a se converter em goécia, ou, em outras palavras, em feitiçaria. Isso é um grande problema. Usar essas possibilidades superiores para praticar o mal. Isso aí realmente é uma coisa que não há possibilidade de se pensar em tal coisa. Tem muita gente que faz isso. É isso.
que atingem um determinado conhecimento e praticam o mal com esses conhecimentos. Então, magia negra, ou magia anti-evolutiva, como eu chamo. Né? É por isso que os grandes mestres, no passado, eles sempre se dispuseram a ensinar, mas sempre deixavam claro que não se devia ensinar as coisas de maneira geral, mas sim para os escolhidos, para os eleitos. Justamente, Jesus nos disse: não atireis pérolas aos porcos. Porque se um mestre começa a ensinar coisas de maneira aleatória, o que acontece? Cai na mão dos porcos. O porco, justamente, ele vive, com todo respeito aos porcos, né? Mas eles vivem assim na lama, na sujeira, né? Então, como se diz, né? Hoje não, porque os porcos são criados de maneira diferente. Né? Hoje, a indústria cria os porcos de maneira diferente em lugares limpos, né? Mas a ideia que a gente tem é sempre um porco na lama, na sujeira, a ideia tradicional que a gente tem. Né? A teurgia é uma das primeiras 3 subdivisões da magia, que são teurgia, goécia e magia natural. Aí está, então, essa questão. Devemos dizer que todo o universo ele é justamente uma projeção de consciências através de vários níveis é uma projeção que chama de projeção tucuística. Então, existem os santos, né? Os anjos, num determinado momento, em diversos níveis hierárquicos. Né? Do segundo até o primeiro trono, existem diversos níveis hierárquicos desses santos. Então, a teurgia diz que a teurgia significa a comunicação com os anjos e espíritos planetários. Teurgia é isso, é nos comunicarmos com anjos planetários. Mas muito mais do que isso, é muito mais importante nós nos tornarmos veículos desses anjos. Esse é o processo da iniciação. O processo da iniciação é nos tornarmos veículos desses anjos. É claro que esses anjos são de uma hierarquia tão elevada que eles não podem viver num corpo físico denso, porque a energia é muita e o corpo físico não aguenta. Então, existe justamente o processo de descida, né? Tucuística, através de tucos, vai descendo, plano a plano, a energia vai se tornando menor, até chegar no nível humano. Né? Então, isso é uma questão muito importante. Né? Tanto que, vamos dizer o seguinte, fazer mais um comentário muito importante. Estamos a caminho da 5ª dimensão. É isso. E o nosso mestre afirma que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Olha o que o mestre diz. O mestre não diz o seguinte, que o Brasil é a pátria de Maitreya. É pátria do Avatara Maitreya. O Maitreya é justamente muito mais que um anjo. Ele está ligado ao primeiro trono, Brahma, não é verdade? Mas ele emite tulcos seus, né? Tulcos, vai descendo essa consciência, vai se tornando menos energia, até chegar no plano humano. Então, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Avatara significa descida da lei. Então, Maitreya vai reduzindo, através desses tubos, a sua vibração, até chegar num ponto em que ele pode entrar em contato com os seres humanos. Então, veja bem, muita gente pode pensar assim, eu quero ver Maitreya se manifestar. É isso? Fica esperando que Maitreya se manifeste na face da Terra. Isso é impossível, porque a energia é muito elevada. Mas ele se projeta através de seus tulcos. E muito mais importante ainda, como é que nós vamos conhecer Maitreya? Como é que nós podemos conhecer a verdadeira Maitreya? É nos tornarmos veículos dele. Essa é a nossa função na Terra. Nos tornarmos veículos. Assim como Jesus, né? Jesus, o Cristo. Em muitos lugares a gente vê escrito assim, Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Jesus, veículo do Cristo cósmico. Jesus, um ser em evolução,
se manifestou na Caldeia, né? Na cadeia, né? Em Judá, mas Yoshua ben Bandira. Ele foi justamente veículo do Cristo cósmico. É sempre assim que funciona. Então, nós temos que nos tornarmos justamente veículos para esses seres superiores. Tanto que, só finalizando essa abordagem, o nosso mestre diz que no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Agartha é o nível de vibração mais superior que nós temos ligado à Terra, mas está contido nos mundos internos. Então, o mestre diz que no ano 3005, Agartha virá para a face da Terra. Mas como é que nós podemos entender mais profundamente? Em 3005, a humanidade deve tornar-se vibratoriamente tão superior que possa entrar em contato com os seres de Agartha, justamente fazendo a teurgia, a liga dos seres com os anjos, dos seres humanos com os anjos. Então, nós temos que nos tornarmos cada vez mais elevados vibratoriamente para, no ano 3005, todos chegarão lá, né, 1000 anos, pelo menos aqueles que estiverem em condições da quinta dimensão, para serem veículos desses seres agartinos. Então, vai acontecer uma convivência entre os seres da Terra com os seres agartinos. E a tendência é essa, cada vez mais se ampliando, essa convivência vai se ampliando cada vez mais, que é o processo básico da evolução. Muito bem, nós vamos aqui, no próximo encontro, nós vamos ter um termo aqui, justamente o teurgista. Vamos ver a função do teurgista. Hoje já estamos em cima, a hora está avançada, né? Vamos estudar aqui o teurgista, o que significa teurgia. E aí seguimos, normalmente, fazendo outros termos da ciência iniciática, para a gente ir abrangendo, aumentando o nosso conhecimento a respeito de tantas situações. Muito bem. Eu peço a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para dar continuidade, né? E para que todos se manifestem, podem fazer perguntas, podem dar os seus conceitos, as suas afirmações, e pode até discordar. Pode até discordar, a pessoa é livre. O nosso mestre diz que cada um deve tirar as suas próprias conclusões. É isso. A iniciação não é isso, é seguir a cabeça dos outros, não. Tirar as suas próprias conclusões. Na verdade, isso é muito importante nesse conhecimento. Nosso irmão Carlos Nascimento pode assumir a direção. Muito bom, professor. O senhor trouxe várias coisas, várias questões, mas o que eu achei interessante é os hebreus não poderem pronunciar o nome de Deus, né? Então, eles usavam a palavra Adonai, que significa Senhor. Na época de Cristo, Jerusalém era um sistema geográfico, o professor. Então, o povo hebreu e a escrita hebraica também é uma escrita sagrada? É uma escrita sagrada, claro. Ela foi originada, né, justamente por do povo para ser justamente a linguagem de expressão daquele povo, né? Mas, realmente, eles não permitiam que se falasse Jeová. Não, era um ponto... Na educação deles, não, de pai para filho, de mãe para filho, não era permitido falar a palavra Jeová, porque é uma palavra sagrada. Mas, então, a palavra Adonai, para substituir. Né? Devemos ter... Interessante esse conhecimento, é um conhecimento profundo, que só as pessoas mais versadas em linguística podem entender, né? Que a escrita judaica antiga não tinha vogais. Olha que interessante. Os estudiosos podem entender a esse respeito, somente um estudioso pode fazer de linguística, né? Principalmente do idioma judeu, não existiam vogais, é só consoantes. Né? Então, é uma questão muito interessante essa questão da evolução, né? Da linguagem judaica para o mundo atual. É claro que, evidentemente, seria impossível criar uma língua nossa sem as vogais. Né? Então, depois o processo foi se expandindo, até que criou-se a nossa escrita e nossa linguagem atual. Né? Mas isso é muito importante, esse entendimento
mas somente os estudiosos podem dar informações mais profundas a esse respeito. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos, boa noite. Bom, vamos lá. Bastante gente aqui no chat, mandar um recado para todo mundo que já aproveita. Enquanto o professor vai lendo ali as mensagens, né? Então, já curte aí o nosso vídeo. Deixa aí o seu comentário no chat, que o professor já está aqui a postos. Lembrando que o professor ele responde a todas as perguntas. E também, não só aqui ao vivo, também as perguntas que são deixadas no vídeo. Então, se você está vendo esse vídeo depois da live, gravado aqui no canal, você pode deixar aqui embaixo, né, no vídeo, pode deixar escrito, e todas as perguntas elas são respondidas pelo professor, tá? Se você está passando aqui pela primeira vez, a gente pede que você se inscreva no canal, você vai receber todas as atualizações das nossas atividades de terça, de quinta, de terça-feira ainda não, agora em janeiro não está tendo, mas retoma aí no mês que vem, daqui a pouco o Carlos vai falar sobre isso. E compartilha, manda esse conteúdo para alguém que goste desse assunto, goste desse tema, que vai ser muito bom. E para quem está iniciando, para quem está pretendendo começar os estudos aí em alguma unidade, entre em contato lá na central da eubiose ou algum departamento específico, que as aulas já estão começando. O professor falou aí no começo, né, do peregrino. Alguns departamentos são as unidades, né, os locais que têm as aulas físicas da eubiose, nós chamamos de departamento. As datas são variadas, então, dependendo da sua localidade, dependendo da sua localização, da cidade que você se encontra, você entra em contato e eles vão te informar qual é a data de início, porque não é uma data única, cada departamento tem o seu calendário próprio e também tem o calendário online, no EAD. Você entra em contato, vê aquele que está mais próximo, que é mais adequado no dia, as aulas para você iniciar, e você já se programa. E também você pode ver as aulas aqui no projeto Iniciação. Hoje é o projeto de número 141. Então, tem bastante assunto. Todos esses temas que o professor Walter trata aqui, eles são temas que são abordados de forma muito mais profunda nas aulas da eubiose. Então, aqui são apenas tópicos, são tratados de forma mais assim, sucinta, né? Apenas para a gente ter uma noção, até por uma razão do tempo e também por não ser o local mais adequado para tratar esse tipo de assunto. Mas fica como um início, né? Como aí para você se familiarizar com a linguagem, saber mais ou menos os assuntos. Então, ajuda bastante para quem está iniciando. Eu tenho assim, relato pessoal de pessoas que já estão nos graus e que se utilizaram muito do conteúdo do nosso programa aqui do Projeto Iniciação. Olha que legal. Assim, serviu, né, de base, né, como o professor sempre fala, né, de base filosófica para ter o caminho, né? Aí o restante a pessoa segue ali na sua jornada, mas é interessante que você se familiariza, né, com aquele início, com a linguagem, até para ver se tem sintonia, né, com o assunto, né? Então isso é interessante. Eu queria deixar uma pergunta para o professor antes de passar aqui, professor. Essa coisa da pronúncia, né, do nome de Deus. Salvo engano, me parece que a proibição, né, ou pelo menos a restrição, não sei se é necessariamente uma proibição, de não se falar o nome de Deus, ela vinha da instrução, da recomendação de que não se poderia, que qualquer pronúncia, quando se manifestasse, né, Deus em qualquer situação, só poderia ser, não poderia ser manifestado o nome de Deus em vão. Então, procede, é isso mesmo? Na Bíblia diz que não se deve pronunciar
a palavra de Deus em vão, né? Porque é uma coisa sagrada, né? A coisa mais sagrada que existe, e tudo é sagrado, né? Na verdade, o universo é todo sagrado, né? Porque faz parte. Deus não ia criar um inferno. Já tem uma nova pergunta que eu quero responder, que eu vou pegar já. Deus não cria infernos, né? Deus cria infernos? Não, ele cria paraísos. Já respondi. Então, por isso que há essa restrição, não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, isso aí se liga que André Paiva diz assim, não há incoerência em afirmar que a Terra é um paraíso e um planeta de expiação? Não, a Terra é um paraíso. Expiação já é um caminho de paraíso, né? Porque, veja bem, Deus não pune nem castiga. Deus dá oportunidades. Né? Conforme Jesus afirmou, Deus e perdão, amor e perdão. Esse é o símbolo de Deus, amor e perdão. O nosso mestre Henrique de Souza, professor Henrique de Souza, ele diz, sem isso não há possibilidade de nada. É o amor e o perdão. Então, nós vivemos num paraíso, porque um paraíso é uma terra de expiação por nossa própria questão evolutiva. Nós não temos ainda a evolução para dar outra definição. Então, agora, essa expiação não é dada por Deus, é dada pela a lei de Deus, mas como um propósito evolutivo, que é a lei do karma. Então, nós respondemos pela lei do karma. Né? É claro que quem viaja muito e gosta de viajar sabe que a Terra é um paraíso. Né? A gente vai para uma praia, uma ilha, aquele pôr do sol, aquela coisa maravilhosa, né? A Terra de bate-fotos. A Terra é uma coisa maravilhosa, de uma beleza indescritível. Não só a beleza física, mas a beleza também espiritual. A Terra é de uma beleza espiritual muito grande. Mas nós vivemos no paraíso. Mas, se nós analisarmos bem o comportamento humano, nós transformamos esse paraíso, para nós, um inferno. Mas a Terra é um paraíso, mas nós transformamos no inferno, através das guerras, né? Pode ver, Primeira Guerra Mundial foi um inferno, Segunda Guerra Mundial foi um inferno, e outras guerras tantas que... As guerras existem desde quando? Desde que apareceu a primeira civilização. Agora, é claro que a tendência agora, na quinta dimensão, é desaparecer as guerras. As guerras vão desaparecer, porque a guerra é motivada por interesses econômicos, interesses pessoais, interesses familiares, vários interesses ideológicos, né? Então, gera guerra, e a guerra conduz a alguma coisa? Não conduz a nada. A guerra não traz solução para coisa alguma. A gente vê, a Segunda Guerra foi decorrência da Primeira Guerra, né? E muitos imaginam que haverá uma terceira guerra. Eu não acredito que isso aconteça, porque não é o momento da Terra passar por isso. Mas seria uma consequência também de todas as guerras que ocorreram anteriormente. Né? É claro que a guerra vai terminar o dia que a população não quiser ir mais para a guerra. Você não admite? Toda guerra que a gente vê no mundo, vem um ditador. Aí tem vários ditadores também na história. Um ditador pega, reúne os soldados, aquele negócio, e a turma vai atrás. Não é verdade? Agora, se o povo dissesse assim, não vamos à guerra, não haveria guerra. Pode aparecer ditador aos montes. Ah, vamos para a guerra. Aí o povo diz assim, não, nós não vamos, não queremos guerra. A guerra desaparece. Então, a guerra não existe por causa de um ditador. Vamos deixar bem claro? A guerra não existe por causa da ação de um ditador. A guerra existe pela ignorância humana. É isso? Aí as constituições no planeta Terra todas dizem assim, o poder emana do povo. Não, não é verdade. Isso é mentira, é falso. O poder emana de Deus. Do povo emana a ignorância. É o nosso estágio atual. Do povo emana a ignorância. O dia que o povo emanar justamente a virtude, isso, a sabedoria, as guerras desaparecem.
Então, isso é fundamental, né? Então, o planeta Terra é um planeta de expiação. Tem uma humanidade primitiva, sempre teve uma humanidade primitiva, mas é uma humanidade primitiva que tem um destino deífico pela frente, e é inevitável. É um processo transitório, né? Então, a Terra é um paraíso, porque é o berço da iniciação, o berço da produção de novas civilizações mais evoluídas, né? É por isso que Adão e Eva viveram onde? No paraíso. É isso. Adão e Eva viveram. A Bíblia diz assim: onde é que eles viviam? No paraíso. Na verdade, não era o inferno, no paraíso. Agora, através das suas limitações, Deus os expulsou do paraíso. Deus expulsou do paraíso. Agora, como eu disse, não é que expulsou do paraíso, era o momento do surgimento do caminho para a quinta dimensão. Então, como eu disse, o Éden, Jardim do Éden, era um útero. Então, a humanidade, naquele momento, foi expulso do útero para dar surgimento a sequências posteriores da evolução da Terra. Isso é muito importante, né? Então, a Terra é um paraíso realmente. Agora, através do nosso processo de ignorância, nós tornamos esse paraíso num inferno, né? A gente sabe, né? As guerras e outras tantas coisas que acontecem. Muito bem, professor. Interessante, né? O paraíso está nos olhos de quem vê, né, professor? A gente vê tanta manifestação de Deus na natureza que não é possível, né? A gente não tem momento de enxergar um pouco o paraíso, né? Tem uma outra pergunta aqui do Décio Oliveira, ele coloca: professor Walter, é possível crer que Moshe, eu não sei se Moshe, como um iniciado egípcio, já sabia que um grande computador cósmico e celeste estava no controle de tudo? Bom, eu não vou entrar justamente nessa ideia que o nosso irmão falou a respeito desse ser Moshe, né? Porque aí precisaríamos investigar mais a fundo. Mas podemos. Moshe é Moisés, não é? Hã? Moshe é Eu vou Moisés. ver, Moshe é Moisés. eu vou ver se é Moisés, espera aí. Moshe é Moisés. É Moisés, Se Moisés. puder esclarecer, sim, Moshe é Moisés. Professor Moisés. Walter, é possível crer que Moisés, como iniciado egípcio, já sabia que existe um grande computador cósmico Claro, e essa questão celeste de no controle de essa tudo? questão de grande computador cósmico é uma linguagem nossa, né? Tecnológica, né? É claro que não há o significado cósmico não é isso, né? O que existe realmente é um princípio básico em tudo, né? Que se expressa através da lei cósmica justa e perfeita, né? Por exemplo, eu posso entender que é Maitreya? Não sei o que é Maitreya, não tenho o menor entendimento que seja Maitreya. Eu posso entender o que é Brahma? Não tenho possibilidade de entender o que é Brahma, porque está muito longe ainda do meu estado de consciência. Vamos chegar lá, mas não podemos entender, né? Mas é claro que, pelo ensinamento de Jesus e dos outros grandes mestres, e do nosso grande mestre, professor Henrique de Souza, o professor disse assim: nada acontece por acaso. Está tudo dentro de uma lei básica universal. Nada acontece por acaso. Por isso que não há bem e mal, sim o necessário. Então, tudo é baseado num esquema organizacional cósmico e nada escapa disso, né? A linguagem técnica chama isso de um computador cósmico. Isso é uma ideia cósmica, né? Mas pela ciência iniciática, nós podemos dizer que existe a lei universal, a ideia do Criador, né? E o Criador que é dito no Moisés fala do Criador, nós podemos falar do imanifestado, né? Do tat, do aquilo, que é algo que também não entendemos o que seja, mas talvez não podemos nem chamar de consciência, é uma natureza superior que nós não entendemos. Mas essa natureza superior produz um universo totalmente compacto. Agora é importante a gente saber, agora vamos a fundo, eu já tenho falado várias vezes a esse respeito. Por que o universo funciona de maneira tão precisa, tão justa, infalível?
Porque Deus não se divide. O Eterno, ele se projeta, não, ele cria os mundos maiábicos, mas esses mundos maiábicos são justamente uma reprodução da sua própria natureza. Isso. A consciência divina está em tudo. Cada pontinho do universo, um átomo, um elétron, e assim por diante. Eu posso dizer o seguinte, Helena Blavatsky fala o seguinte, tudo que existe no universo tem consciência. Vamos repetir? Tudo que existe no universo tem consciência. Consciência dentro do seu nível vibratório. Na verdade. É claro que essa consciência, na verdade, que não é a unidade em tudo, né? Justifica aquela afirmação que a gente várias vezes vê nos livros, e na internet também, nas escolas, né? Somos todos um. Não existe eu, você, eles. Nós somos uma unidade. Só que não percebemos isso. Não percebemos isso. Né? Quando Jesus fala ao meu semelhante, né? ama teu semelhante como a ti mesmo, é uma forma justamente adequada para o momento em que ele vivia, para as pessoas entenderem. Mas, no entendimento mais profundo, ligado agora com as possibilidades modernas, nós podemos dizer, pela ciência inicial das idades, quando eu olho para um semelhante meu, eu estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para mim mesmo. Então, se eu odeio um semelhante meu, eu estou odiando a mim mesmo. O primeiro a ser sacrificado pelo ódio que eu imito por um outro, sou eu mesmo. Não é verdade? Agora, se eu amo um ser humano, o primeiro benefício que esse amor vai fazer vai sair de mim mesmo. É isso. Então, por isso que Jesus ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o teu próximo, em linguagem mais esotérica, mais adequada para o nosso entendimento, é que somos todos um. Representamos a unidade. A unidade está em tudo. Isso aí realmente justifica esse funcionamento do universo de maneira perfeita. Tudo no universo é perfeito. A lei cósmica é justa e perfeita. Por quê? Deus está em tudo. Deus está em qualquer pontinho, Deus está presente. Deus não se divide. Essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Técio. Muito bom, professor. O André Paiva... O assunto é muito vasto, muito vasto. A gente podia vasto. ficar aí falando, mas de maneira sintética é isso. O André Paiva ele continua. Professor Walter, qual o objetivo de estarmos em expiação num planeta sagrado? O planeta é sagrado. Veja bem, é sagrado porque é justamente o lugar onde nós executamos nosso desenvolvimento planetário. É isso? O desenvolvimento, tudo que existe no universo é sagrado. Tudo que é sagrado, porque provém de uma essência superior, que eu nem posso chamar de Deus, é uma coisa que está além desse entendimento, uma essência, o imanifestado. Tudo é sagrado. E, por ser sagrado, ele favorece a evolução dos indivíduos. O fato de um planeta ser um planeta de expiação não diminui o valor desse planeta. Pelo contrário, mostra a importância desse planeta ser um planeta de expiação, porque ali os seres que estão ali se desenvolvendo têm a oportunidade do desenvolvimento espiritual. É isso? A oportunidade do desenvolvimento espiritual. Então, veja bem, esse é o objetivo. Nós estamos num planeta sagrado porque esse planeta é sagrado porque nos permite justamente a evolução da nossa experiência. Agora, é claro que tudo isso é gerado, essa condição das guerras e de tudo que acontece no planeta, justamente produzido pela lei do karma. Pela lei do karma, né? O ser humano, geralmente, agora vamos falar de maneira bem clara, geralmente o ser humano se qualifica como vítima. Né? Eu sou vítima daquilo, dos outros, do sistema, do sistema de governo, não sei lá, eu sou vítima disso tudo, do meu semelhante. Não é verdade isso aí, né? Não é verdade. Vamos falar novamente. Não existem vítimas no universo. Vou repetir, não existem vítimas no universo.
Nada acontece por acaso. Tudo que acontece é para fazer a evolução dessa consciência rumo a essa essência superior que nós não entendemos. Agora, essa ligação dessa essência superior manifestado com manifestado é justamente um mistério. HPB Blavatsky falou o seguinte: é o grande mistério a ser entendido pela humanidade. E eu digo mais, pela humanidade, não só na Terra, por todos os seres desse imenso universo, do nosso sistema solar e outros sistemas solares também, né? Nós temos que entender essa ligação. É um mistério grandioso, um mistério cósmico. Então, o fato de o planeta ser um planeta de expiação não significa que ele deixa de ser um planeta sagrado. Não, ele é sagrado porque é o palco que a lei nos traz para nós realizar o nosso processo de iluminação. Muito bom, professor. O pessoal agradecendo, muito conhecimento. E só voltando aqui na pergunta do Décio, a gente poderia substituir a palavra computador por uma mente cósmica, né, professor? A gente é muito influenciado pelo mundo celeste, né? Claro, nós estamos mergulhados neste processo, nesta natureza divina que nós não entendemos, né? E tudo acontece de maneira clara, de maneira correta, de maneira justa. É isso. A lei cósmica é justa e perfeita. Nada acontece que não seja justo, né? Então, isso aí, essa é a justiça universal, né? Que é perfeita. Por isso, o universo é algo sagrado, porque é proveniente da projeção de uma essência divina que nós não entendemos, mas que é extraordinária. Isso. E o senhor também falou nos seus comentários, professor, será que isso tem a ver com... O senhor fala que a humanidade começa com a raça lemuriana. Será que a gente não conseguiu concluir o processo lemuriano, nem o processo atlântico? Por isso que está toda essa confusão que a gente vive na atualidade na raça ariana? Normalmente, o que acontece na humanidade? As raças vão se desenvolvendo e acabam num cataclisma. A Lemúria, só citando a Lemúria e a Atlântida. Só que existem povos que cataclismos menores, né? Não é só os grandes cataclismos, existem os cataclismos menores, né? Que influenciam, né? Terremotos, enchentes, não sei o que lá, e fogo, uma série de processos que ocorrem na Terra que provoca sofrimento, etc. Isso não acontece por acaso, né? Acontece devido ao karma, devido a uma necessidade. Não é bem nem mal, é o necessário, né? Então, é claro que desses seres que estão nessas humanidades, os guias da humanidade sempre tiram grupos específicos para constituírem novas humanidades, como no nosso caso, né? A raça ariana foi tirada da quinta sub-raça Atlântida, né? Semita, para justamente a fundação da quinta raça-mãe ariana. É claro que nesse processo todo devemos entender que o planeta Terra ele não é o único no universo. Existem bilhões, não dá nem para falar em números, né? Trilhões, 6 trilhões, sei lá quanto, não há número para guardar isso. Existe um intercâmbio dessas consciências nesses planetas, um intercâmbio, né? Então, muitos vêm de outros planetas para cá para fazer a sua expiação, outros são retirados daqui e levados para outros planetas menos evoluídos para reiniciarem o seu trabalho. Então, é por isso, respondendo por nosso irmão lá naquela pergunta, realmente existe uma organização cósmica de uma perfeição enorme, inclusive fazendo a comunicação entre os planetas, né? Transbordando consciência de um planeta para o outro, para justamente estabelecer o processo evolutivo geral das consciências no universo. Muito bom, professor. A Eliana Pontes ela coloca: é o princípio da polaridade. O planeta é sagrado e toda a vida que acontece nele está dentro de nós.
toda a vida que nos cerca nos mostra o quanto precisamos aprender com ele. Exatamente, exatamente. Nós não entendemos essas coisas porque não entendemos a polaridade, a lei da polaridade, né? Que é a quarta lei hermética, né? A lei da polaridade. O nosso mestre nos ensinou o seguinte: quem entende a polaridade entende tudo. É isso. Então, a polaridade realmente dá esse jogo, faz esse jogo, né? Entre as existências das humanidades, dos seres, né? Dos diversos momentos evolutivos. Tudo isso para justamente produzir a evolução geral do cosmos, rumo a um destino que nós não entendemos o que seja, né? Nós não entendemos, está muito distante do nosso entendimento. Muito distante do nosso entendimento. Isso é verdade. Muito bom, professor. Chegou a hora de passar uns recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapia holística e tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. O endereço, para quem estiver passando em São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone via WhatsApp. É o prefixo 35 de São Lourenço e o número é 99756-6874. Tem aí o endereço também no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no departamento de Brasília e tem duas filiais em São Paulo, no departamento de Santana e no departamento do Sumaré. E o nosso próximo encontro, né? Todo sábado aqui a gente está trazendo aqui a conhecimento, né? O professor Walter vem nos brindar com todo esse conhecimento que ele tem. Então, todo sábado aqui a gente tem o projeto Iniciação, sempre no mesmo horário, às 20h40. E a nossa roda de conversa começa em fevereiro, mas oportunamente eu vou avisando. E só para lembrar, quem quiser fazer a série Peregrino, a gente vai, em Santana, a gente vai começar a divulgar, mas começa as aulas, toda segunda-feira, começa no dia 10 de março. Mas eu vou estar divulgando, mas quem quiser se antecipar, pegar informação, é só entrar no site da Eubiose, ver o departamento lá de Santana e fazer fazer a sua inscrição ou então fazer os seus comentários pedindo informação. Quem quiser fazer por e-mail é santana@eubiose.org.br. Vocês podem fazer também contato via e-mail. Mas oportunamente eu também vou estar divulgando aqui as aulas, né, que começam em março da série Peregrino. Bom, professor, os recados são esses. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O pessoal já está agradecendo. O pessoal está agradecendo, professor. O pessoal está manifestando, né? Que é muito bom. Realmente é muito bom, né, professor? A gente tem um canal aqui que traga muito bom. Conhecimento, né? Então, como a gente não tem mais perguntas, eu quero agradecer a participação de todos e desejar um bom final de sábado, um bom domingo, uma boa semana e até o próximo encontro, até o próximo sábado, aqui com o projeto Iniciação do professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado para todo mundo, para quem ainda está só começando o sábado, né? Para quem ainda vai se divertir. Um bom domingo, um bom final de semana. Reforçando o que o Carlos disse, para quem está acostumado a ver os programas de terça, volta em fevereiro, a partir de fevereiro vai ser divulgado aí a data de retorno, né? Tem bastante coisa legal, só para deixar adiantado aqui para vocês, a programação já está sendo aí organizada pelo Eduardo e pela Dani, e tem bastante coisa bacana. Vamos ter aqui a live para falar do Ano Novo Astrológico de 2025, que será feita por mim também, incluindo nessa programação de terça-feira, e tantas outras coisas aí que estão sendo já colocadas na programação. Então, fiquem de olho, que vai ser bem bacana. 2025 vai ser muito legal. Então, é isso.
Um bom fim de semana para todo mundo e até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos que estiveram aqui. E dia 25 estaremos aqui novamente, né, para um novo encontro Caminho, justamente Projeto de Iniciação. Luz, paz e amor. Até o próximo programa e fiquem todos com Deus.